Bem, e a partir da semana que vem, graças a Deus, teremos a volta do telão, porque para nós que somos palestrantes, expositores e professor, faz uma falta danada aqui, né? Então, até gostaria de apresentar alguns slides, mas fica complicado. Mas a partir da semana que vem nós poderemos aí fazer a nossa palestra com recursos visuais que nos ajudarão a nossa compreensão. Bem, boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre nos envolva agora e sempre. Bem, nessa noite eu escolhi um tema que diz respeito principalmente à nossa doutrina espírita, porque às vezes na casa espírita a gente fala de tantos temas, se desenvolve tantos temas e esquecemos de falar da nossa própria doutrina espírita. Então hoje o tema é a doutrina espírita ontem, hoje e amanhã. Quais são os caminhos que ela deve trilhar, baseados no passado e o que nos espera no futuro? Bem, a nossa doutrina tem o seu início em 18 de abril de 1857. Por quê? Quando Kardec, então, quando Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o nome francês, a pessoa, o CPF de Kardec dentro da França, ele que nasceu em Lyon, né, teve a sua infância vivida em Paris e depois foi transferido para a cidade de Verdun, onde após os 10 anos ele conviveu por 15 anos, praticamente por 14 anos junto a Pestalozzi, a Henri Pestalozzi. Então toda a fundamentação, então às vezes a gente vê como é que surgiu a doutrina espírita. Chegou algum espírito especial e começou a falar dos conhecimentos de Deus, da comunicação dos espíritos, da pluralidade das existências? Não. Kardec foi um homem que se preparou por 50 anos. Foi um dos melhores alunos de Pestalozzi, que Pestalozzi foi o pai da pedagogia social. Pestalozzi revolucionou o sistema de ensino do mundo até então, baseado também Pestalozzi. Então nós podemos dizer que Pestalozzi foi o pai espiritual de Kardec. E o pai espiritual de Pestalozzi foi Rousseau. E que por sua vez também o pai espiritual de Pestalozzi e de Rousseau foi Comênios. Comênios foi um pastor protestante que trouxe a didática moderna. Então foi o primeiro a dar vazão ao entendimento de uma educação necessária entre as crianças, em que as crianças fossem entendidas como tal, seres necessitados do aprendizado, mas respeitados como tal. Porque a educação antigamente ela não atendia uma certa forma. O sistema de ensino era à medida daquilo que as pessoas conheciam, elas iam transferindo para as outras, mas sem uma didática. Aí praticamente Kardec, quando chega ao Espiritismo, ele tem a compreensão de Comênios, ele tem toda a base de Comênios, de Rousseau, de Pestalozzi, para aí sim começar e dar base a toda a doutrina dos Espíritos. A 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, ele vem lá claro, Doutrina dos Espíritos. Na segunda edição, então, com 1019 perguntas ampliadas, já não vem mais como doutrina dos Espíritos, mas sim filosofia dos Espíritos, porque o seu tamanho dobrava. A base efetiva é a primeira edição, que muitos poucos têm acesso, né? Recentemente, o Dr. Vladimir Sanches publicou o primeiro Livro dos Espíritos, transferido do francês para o português com comentários. É uma das únicas obras que nós temos falando-se em especial sobre a doutrina dos espíritos, ou seja, toda a nossa base, toda a ciência, todo o conhecimento, os valores éticos da nossa doutrina, que surgiu em 1857, porque Kardec então, sob
o conhecimento dos espíritos, analisando todas as comunicações que eram feitas naquele momento e que surgiu anteriormente, um pouco em 1848, nos fatos acontecidos lá nos Estados Unidos, na cidade de Hydelsville, quando 3 irmãs então começaram a se comunicar com os espíritos pelas batidas. Aquele foi o início da comunicação dos espíritos de uma forma grandiosa em todo o mundo, começando pelos Estados Unidos, depois indo para a Europa, através das chamadas mesas girantes, em que todos os médiuns se voltavam a ela, davam as suas mãos e ali começavam a fazer perguntas as mais infames possíveis aos espíritos, e os espíritos iam respondendo através da batida das mesas. Então as mesas pulavam e através de um código de letras elas davam a resposta. E aí Kardec, Hipólito Leão Denisard Rivail, que era um professor de 50 anos, que havia mudado todo o sistema de ensino da França, aos 24 anos, para vocês terem ideia, ele já mandou para o governo da França uma maneira, toda uma mudança de ensino que deveria ocorrer na França, que dava então toda a formação do pré-primário, primário, ginásio, colegial, a faculdade, inclusive com um plano de melhora do ensino público com a formação de professores. Mas isso tudo já baseado nas ideias de Pestalozzi e nas ideias de Comênios. Então a gente vê aí, e mesmo quando Kardec nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua abertura, Kardec nos traz o conhecimento de que antes do cristianismo, os pais do cristianismo seriam Sócrates e Platão. Está lá. Quando vocês abrirem o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua parte inicial, normalmente a gente pula. E é o mais importante porque ele dá todo o histórico da Bíblia, como todo o histórico das primeiras ideias do cristianismo vindo em Platão e Sócrates. Então nós temos aí, e Rivail falava 7 línguas. Ele se comunicava com os grandes professores da época, os ministros de educação de todos os países. Ele trocava ideias com gente do mundo inteiro, inclusive Bonaparte III se consultava com Kardec depois da publicação do Livro dos Espíritos, porque Napoleão III acreditava na comunicação dos espíritos. Ele via espíritos. E desse conhecimento chamava Kardec então para conversar com ele sobre essa nova doutrina que à época foi dada como uma revolução dentro da França. E por que Hipólito Leão Denisard Rivail, aos 50 anos, era tido como um homem de conhecimento? Era um homem reconhecido por toda a França, inclusive a primeira liga pública de ensino da França foi montada por Kardec e mais 4 espíritas, entre ele Camille Flammarion, que era um astrônomo, um matemático, um estudioso, um cientista que participava das ciências da França, Lemery, que era um outro, e mais um francês. Só um não era espírita. Então ele coloca ali, os grandes estudiosos da educação francesa coloca que toda a base da revolução pedagógica da França estava com os espíritas. E por que nós falamos isso? Porque justamente Kardec, que foi preparado por 50 anos, era um homem chamado por todos de cético. Ele duvidava de tudo, porque ele era um homem que conhecia todas as línguas, se comunicavam com todos os cientistas, inclusive era um estudioso do magnetismo, das ciências, estudava medicina por conta própria, não era médico, mas era um excelente conhecedor de todo o corpo humano. Então Kardec, com todo esse aparato, ou seja, ele esperou 50 anos para quando apareceu a comunicação dos espíritos, ele agir de forma correta, usando toda a análise baseada na ciência, inclusive trazida pelos seus conhecimentos de Aristóteles, que é o pai da